Olá pessoal, estamos em mais um Assisa TV, um programa que leva aí para você diversas novidades, uma entrevista com personalidades, empresários, pessoas que podem passar muita experiência para vocês, onde a gente sempre aprende bastante com o nosso programa e com nossos entrevistados. Hoje eu tenho a satisfação de estar aqui com o André Machado. O André, a gente vai bater um papo bem legal com ele, é especialista, nós vamos falar sobre mercado financeiro. Hoje o mercado financeiro ele é muito complexo, é muito amplo, tem diversas formas de você utilizar o mercado financeiro e o André que está aqui, ele tem uma experiência muito grande e vai esclarecer bastante coisa aqui para nós desse famoso, né? Ele vai desmistificar um pouco, né, André? O que é esse mercado financeiro que todo mundo sabe que existe, mas como é que funciona? Tem gente que gosta, tem gente que tem pavor, né, do mercado financeiro porque não entende. Então o André vai falar bastante a respeito desse assunto, o mercado financeiro. Ele tem uma grande experiência. Né? André, obrigado você estar aqui com a gente, arranjou um tempo nessa agenda sensacional. E também o mercado financeiro nunca para, né? Então você arranjou um tempinho, o mercado financeiro está girando e você aqui com a gente para podendo falar com o nosso pessoal. Obrigado. Obrigado, Everson. Eu pelo que agradeço pelo convite, na verdade. E falando que não para mesmo, hoje a gente já começou com o mercado agitado também. Agitado, né? Agitado. Graças sempre ao agitado, nosso amigo né? Trump. Ali, né? O mercado financeiro é assim, né? É agitado. Não tem dia parado, né? Existe dia parado no mercado financeiro? Não tem. Cada dia é uma coisa nova. Cada dia é uma novidade. Por isso você tem que estar sempre estudando e aprendendo, né? Sim, exatamente. É isso aí. Então, olha, para você ter uma ideia, o André, uma das primeiras coisas que eu depois vou perguntar para ele, né? Que é assim, né? Ele nos auxilia muito, o trabalho dele é auxiliar você, que é empresário, você que tem um dinheiro para investir, a melhor forma de você investir o seu dinheiro. Ele bate um papo com você, te entende e pega muita informação sua para poder te indicar as melhores formas de investimento baseado no seu jeito, na sua forma de trabalhar. Então, nós vamos bater um papo aqui, ele vai falar bastante coisa a respeito disso. O André ele vai começar. A primeira coisa que eu já vou botar ele aí na parede, ele explicar para nós, né, como uma pessoa formada em engenharia decidiu trabalhar na tecnologia para depois virar empreendedor e depois parar tudo isso e ir para o mercado financeiro. Então, você vê como é que foi isso aí. Conta para nós esse início aí de engenheiro para tecnologia, para depois empreendedor e depois mercado financeiro. Conta para nós esse começo, essa parte aí, né? Poxa, é uma história bem legal, que eu gosto muito de falar realmente da minha história, né? Do meu persona. De engenheiro para tecnologia foi muito simples. Ou seja, me formei em engenharia... Número é número, né? Não tinha número. Precisei buscar alguma coisa. Então, na época, a gente tinha o início da tecnologia, né? Ou seja, tinha Fenasoft no Brasil, não sei se alguém lembra ainda. Né? A feira, né? Que antigamente era uma feira de software. De software, né? Então foi nessa feira que eu decidi tentar fazer uma mudança de carreira já, a minha primeira mudança, né? Qual engenharia que você fez? Eu fiz engenharia mecânica, automobilística. É tudo a ver com... Tudo a ver. Tudo a ver com software. Aqui na FEI, né? Pertinho. Igual. Também. A FEI também é uma mega faculdade, né? Isso, exatamente. Né? E aí foi a primeira mudança. De lá eu já comecei a trabalhar muito com o ambiente Microsoft. Dentro dessa minha experiência, eu acabei sendo convidado a ser sócio de uma empresa. Né? Mas quando você fala assim, trabalhar com o ambiente Microsoft, o que é o Microsoft? Todo mundo sabe a empresa, né? O que é ambiente Microsoft? É fazendo o quê que você... Então, vamos fazer assim, vamos voltar um pouquinho mais Voltar um pouquinho para explicar, porque hoje né, a gente tem o cloud, né? Então, todo mundo vai conhecer a Microsoft pelo cloud. Antigamente, a gente tinha as redes dentro da empresa, né? Os servidores, tudo. Então, eu trabalhava muito nessa parte de infraestrutura de servidores, computadores, redes. Que tem hoje, né? Toda empresa tem, né? Tem hoje. Você tem um servidor, aí você tem aqueles cabos, ou online, exatamente. Ou Bluetooth, então, sei lá. Eu trabalhava nessa área toda de infraestrutura desse ambiente. Servidor e cabo e terminais, é isso? Ou não tem nada? É mais ou menos isso. A gente mais pode simplificar assim. Isso aí, né? Então, que era da época, né? Não era software. Isso.
Não, não era com software direto, era com o ambiente Microsoft, que eu quero dizer, parte que eram física. os servidores Microsoft. É. Né? Servidores, computadores, tudo Microsoft. É. Né? Até que eu recebi a proposta de uma empresa menor, pequena, da que eu trabalhava, para ser sócio deles. Ah, você trabalhava nessa empresa? Não, em outra empresa. Isso. E aí, através de um contato com essa empresa, eu acabei sendo convidado a ser sócio. Aí alguém que não gostava de você decidiu que você ia virar empreendedor. É isso Não aí? gostei. E você caiu no conto. Caiu no conto. Caiu no conto de virar empreendedor. Essa é boa, É isso aí, né? Foi por aí. Eu caí no conto de que ia ser bom, né? De que ia ser bom, que né? ia ser fácil, ia que trabalhar menos. Exatamente, como muita né? gente acha. Que ia ser fácil, que ia trabalhar menos. Aí você foi lá e viu que Que não era fácil, que não tinha que trabalhar menos, né? Tinha que trabalhar bastante. É. E aí você trabalhou nessa empresa que você ficou sócio, né? Dessa empresa sócio, dava aula também à noite. Aí essa empresa do que era? É de software também? Não, era uma empresa de tecnologia. A gente era consultor, né? Para clientes, ou seja, a gente tinha uma base de clientes, inclusive foi dessa empresa que eu acabei olhando o mercado financeiro, porque os nossos clientes eram, em grande maioria, bancos. Então, a gente tinha os bancos menores, não os grandes, como clientes nossos. Né? Então, vocês faziam essa parte de rede, essa parte aí que você falou, para esses empresários. Isso, exatamente. Por exemplo, o sistema de TED, a gente implantou esse sistema de TED em alguns bancos, por exemplo, que é o que a gente conhece, né? Hoje. Nem é todo mundo que conhece, quem está assistindo às vezes não sabe Agora o que é sistema de TED, Pix, né? Agora sabe o que era esse sistema de TED aí? Então, era um ambiente que o Banco Central criou para fazer as transferências mais rápidas, né? Ou seja, o que levava dia, né? Ou era só feito à noite, passou a ser feito em 15 minutos. Porque o TED você fazia durante o dia, mas ele só caía na sua conta. Não, o TED era em 15 minutos. O TED era o antigo... O DOC que era, né? Isso, o DOC que você fazia, ele caía no mesmo dia ou caía no dia seguinte? Caía no dia seguinte. É porque hoje a gente nem usa mais esse daí, né? Não, agora é o Pix, né? Exatamente. Mas ainda existe o TED, né? O TED ainda, é isso que eu ia falar, o TED ainda existe? Ainda existe. Mas quem é que usa TED hoje, que pode usar assim? Quem não tem Pix? Então, hoje, olhando um pouco do mercado financeiro, quem pode querer usar o TED é buscando ainda algum sigilo bancário. Né? Como assim sigilo bancário? Porque assim, você faz o Pix, você não tem um sigilo bancário garantido ali. Né? E o TED sim. Então, a pessoa pode fazer. E quando é um volume maior, normalmente mais por segurança, a pessoa prefere coisa muito grande, TED. volumes grandes assim. Isso, tipo entre empresas, normalmente vai preferir fazer o TED do que... Porque hoje você põe um celular, um e-mail ou um CPF e você tem o Pix, né? Sim, você tem o Pix. E aí é difícil você vai entrar no banco e tem a opção TED. Ou no site, no aplicativo? Tem? É que o aplicativo traz hoje já o padrão Pix. Pix, né? Vai ter. Então, quer dizer, aí você trabalhou nessa empresa, você foi empresário, sócio dessa empresa aí de tecnologia. De infraestrutura para outras, não era só banco, eram outras empresas, né? Isso, eram outras empresas, mas a sua maior parte nossa eram os bancos. Era do banco. E aí como é que você viu essa parte de, poxa, eu vou deixar de ser sócio de uma empresa para eu trabalhar no mercado financeiro oferecendo... Não foi direto. Né? Então, como é que foi isso aí? Aí eu vendi a minha parte da empresa, saí e ainda dentro do mercado de tecnologia, eu abri o meu próprio negócio. Você abriu a sua empresa de tecnologia. Minha empresa sozinho, mas trabalhando muito mais como autônomo, ou seja, vendendo só a minha hora homem. Ah, tá. Né? Então, era consultoria de informática. Isso, exatamente. Uma consultoria de tecnologia, mas dentro de um mercado muito nicho de mais alto, como é que eu posso dizer assim? Mais alto de conhecimento sênior na área de tecnologia. Então você vendia, quer dizer, você vendia para a empresa mais que utilizava muito o serviço de tecnologia mais complexos, é isso? Isso, exatamente. Não era assim, você vai fazer para uma loja ou para um comércio pequeno ou para uma empresa pequena, era para coisa mais complexa. Coisas maiores, exatamente, para a área de infraestrutura maior. Né? Então eu passei a ter esse mercado nichado. Quando veio mais ou menos assim, quando começou ali o cloud a se desenvolver, a crescer, né? Explica para nós assim, o que é o cloud? O cloud é hoje você ter, ao invés de você ter o seu servidor hoje dentro da sua empresa, que era onde eu trabalhava, né, você ter ele na nuvem.
Ou seja, dentro da Microsoft, ou dentro do se alugar o Google, espaço dentro na da internet. Exatamente, lá, né? você alugar o seu servidor lá virtual. Né? Quando começou essa iniciativa, eu, que já tinha meu histórico mais para a banca, eu voltei lá para trás, né? E falei, bom, deixa eu estudar esse mercado financeiro a mais do que eu já tinha estudado. Porque pelos clientes eu já comecei, e a gente começa normalmente a trabalhar no mercado financeiro, a gente acha que vou trabalhar bolsa. Essa é a visão inicial, né, das pessoas hoje, sem conhecimento do mercado auxiliar o pessoal. Vou fazer trade na bolsa, né? Então, assim, eu tinha iniciado isso, mas pela sociedade, pelo tempo, como empresário, eu não tinha muito tempo. Dentro de que começou o cloud, eu falei, não, deixa eu voltar a estudar um pouco mais, deixa eu conhecer um pouquinho melhor esse mercado e ver o que eu errei até aqui e o que eu acertei até aqui com o meu patrimônio que eu criei, né? Com o seu próprio dinheiro. Você fez alguns investimentos, que alguns deram certo, outros mais ou menos, outros não deram. Não, outros eu vi que poderia ter sido melhor. Ou seja, estudando novamente que eu vi, entendeu? Muita coisa hoje eu faria diferente. Tá? Vendo tudo que eu fiz antes, com auxílios de assessores e de outros consultores como empresário, né? Eu passei então a perceber que eu poderia ter feito diferente se eu tivesse tido o conhecimento que hoje eu tenho, por exemplo. Então eu passei a pensar, não, eu quero ajudar as pessoas que tiveram ou que estão na mesma posição que eu estive lá atrás. Então resolvi fazer mais uma virada. Porque a gente como empresário, né? Como empresário, você tá que nem para você mesmo, né? Como empresário, assim, eu acho que a gente deixa o nosso dinheiro um pouco para depois, para cuidar, porque eu tenho que cuidar das coisas da empresa, né? Compra, pagamento, o pessoal, arranjar cliente, resolver problema, cuidar da produção, cuidar disso, cuidar daquilo. E de vez em quando sobra um tempinho para eu pensar na minha vida particular. É isso, né? Aí você com esposa e filhos, por exemplo, você vai cuidar da sua família. Exatamente. Ou seja, aí o seu dinheiro fica no segundo plano. O seu dinheiro fica meio largado. Você faz aquela aplicação básica, às vezes que o gerente do banco fala, deixa lá por exemplo, num negocinho lá, põe lá, no CDB, ou você cai naquele negócio de fundo de ações, essas coisas assim. Ou às vezes você tem um assessor que te recomenda, você dá confiança no trabalho dele. Mas para quem tem, mas a maioria das pessoas acho que não tem, né? Você acha hoje o mercado assim tá bem, como o mercado polarizou, não digo polarizou, mas ele facilitou muito, né? Hoje as pessoas, qualquer pessoa hoje consegue fazer investimento, né? Então hoje é muito fácil. Então você pode ter um assessor muito fácil hoje também. Né? Então você às vezes acredita no que o assessor está fazendo e você faz aquela aplicação, entendeu? E vai lá, né? Confiando no trabalho dele. Tem que confiar, né? Então, confiar, porque você não tem o seu tempo de estudar e olhar, você acaba confiando. Porque a gente como empresário, é isso daí, que nem o seu trabalho é esse, então você lê, você estuda, você pesquisa o dia inteiro, né? O nosso quando der tempo. É isso, né? Quando dá tempo, eu vou ler alguma coisa ou vou pesquisar alguma coisa para poder investir. Isso. Porque a gente está fazendo outras coisas. Então... Ou faz um outro ponto também. Você vê na internet e desinveste. Também tem muito disso né? Cuidado, hoje. Né? Tem cuidado com a internet também. Cuidado com a internet. Cuidado com a internet. Escuta, a gente fala de mercado financeiro. Explica um pouco para o pessoal aí como é que funciona um mercado financeiro. Como é que você acha que é esse universo do mercado financeiro aí, para o pessoal entender o que é um mercado financeiro, né? O mercado financeiro, a gente tem uma ideia de que ele é bolsa. Então eu vou investir na bolsa e é arriscado. O mercado financeiro ele é muito maior do que isso, tá? E ele é simples a gente entender. Como que ele funciona? A gente tem pessoas hoje que têm os recursos, tem pessoas que têm sobra de recursos, que são as pessoas que fazem os investimentos, tá? E qual que é a função do mercado financeiro? É pegar esse recurso dessas pessoas que têm a sobra, que têm a sua poupança, que conseguem fazer a sua poupança, e ser um intermediador para aqueles projetos ou aquelas empresas que precisam, às vezes, de algum recurso. Um exemplo muito prático, né? Uma empresa recebe um projeto de um cliente, fala, eu preciso fazer um investimento neste projeto para esse cliente. Para eu conseguir poder atender o cliente, e às vezes o investimento é contratar pessoas, comprar
comprar equipamento, comprar matéria-prima, alugar um novo espaço, né? E ele não tem, às vezes, esse recurso porque não estava no planejamento dele do negócio. Então, ele pode buscar o mercado financeiro, que é o normal. Ele vai lá no banco, pede um financiamento, ou ele vai num fundo, vende uma parte da empresa. Ou seja, tem N formas de ele captar esse dinheiro. E esse dinheiro vem de quem? De quem poupou o recurso, de quem aplicou investiu em alguma então, coisa. Quem aplicou está emprestando. Emprestando para quem? Para algum intermediador que vai entregar esse dinheiro para quem precisa. Quer dizer, teoricamente eu estou emprestando para o banco. Para o banco. Porque é o banco que vai... Eu posso emprestar para o governo. Que é esses investimentos, o que é o Tesouro Direto, né? Exatamente. Então, eu posso emprestar para o banco, posso emprestar para o governo, posso emprestar para empresas direto também hoje. E esse recurso vai ser utilizado dentro do que a empresa ou quem estiver captando esse recurso vai necessitar. Né? Vai precisar, né? Então, André, vamos fazer um intervalo aí. Você que está nos assistindo, você vai ver um material agora, uma propaganda de um produto que com certeza vai servir para a sua empresa, para você oferecer para o seu pessoal, para os seus colaboradores. Então, fique aí conosco. Seu evento será um grande sucesso no auditório ou nas salas de treinamento da Acisa. Localizados no Centro de Capacitação e Negócios da entidade, os espaços recebem treinamentos, cursos, reuniões, seminários e eventos em geral, combinando tecnologia, conforto e funcionalidade. São salas de treinamento flexíveis para até 20 pessoas e um moderno auditório para até 50 convidados. São ambientes com som, imagem, Wi-Fi de alta velocidade, climatização, copa e cozinha, acessibilidade e estacionamento, garantindo melhor experiência e produtividade. Reserve seu espaço com a Acisa e surpreenda seu convidado. Ligue agora, 21 99 16 11. Acisa, a casa do empreendedor. Pessoal, estamos de volta aqui no Acisa TV. É um programa que você fica sabendo de várias notícias, aprende bastante, há uma troca de experiências aí que você pode usar bastante no seu dia a dia. E estamos aqui hoje com o André Machado, que é do mercado financeiro. Ele está falando várias coisas aqui para nós, muito interessantes. E vamos começar agora uma pergunta que eu vou pegar ele de jeito aqui, viu, André? Prepara aí, porque é o seguinte... A gente fala de mercado financeiro, como ele disse no outro bloco, né? O mercado financeiro tem várias coisas, assim. O que você tem uma curiosidade, assim, do mercado financeiro, que quando você fala para a pessoa, ela fica assim, nossa, eu não sabia que isso pode, eu não sabia disso. O que você acha que é uma grande coisa que as pessoas fazem uma imagem de mercado financeiro, como você falou lá atrás, que não é só ações, né? E que a pessoa fala, nossa, pode? Pode, como é que você... O que você tem aí falar para o pessoal aí? Eu acho que assim, hoje o mercado financeiro... Hoje o mercado financeiro, assim, as pessoas tendem ainda a acreditar que é só quem tem muito dinheiro que pode investir, tá? E já não é mais uma verdade. Hoje o mercado financeiro, ele democratizou muito. Então hoje você consegue fazer investimento com R$40, R$15 em ativos que realmente são fundamentais para uma carteira de investimento, por exemplo. Tá? Você consegue, por exemplo, investir no governo com R$100, R$40, R$30. Você consegue investir em ações com 10, 15, R$20. Então, hoje, o que mais impressiona as pessoas é ver que é fácil, graças à tecnologia, a gente consegue facilmente ter acesso a todo o mercado, seja ele de renda fixa, seja ele de renda variável, seja ele de fundos, né? Seja ele de ativos mais, vamos dizer assim, mais aprimorados, com mais estudos, com pouquíssimo recurso. Hoje não tem desculpa para ninguém falar, não vou investir porque eu não tenho dinheiro. Se você tem R$10, você consegue hoje. Se você tem R$15, você consegue. Comprar duas garrafinhas d'água, você pode investir no... Sim, por exemplo. Vai pedir 2 garrafinhas d'água no restaurante, você consegue investir. Sim, você consegue. Então, ou seja, aquela pizza a mais, por exemplo, que você pode fazer. Ao invés de eu comer 2 pizzas no final de semana, eu posso comer uma e a outra eu posso investir. Quer dizer, qualquer valor praticamente. Qualquer valor hoje. Agora você falou um negócio que a grande maioria das pessoas sabe, mas não é que todo mundo sabe. Quando aqui que você fala assim, que é o variável e o fixo, o que é isso?
de renda fixa ou renda variável? O que é esse mercado? O que é? Só para explicar a diferença de um para o outro, apesar que o nome diz muita coisa, mas explicar para o pessoal aí como é que eles podem... Para deixar bem simples. É, A bem renda simples, fixa, eu contrato um investimento que eu sei os juros que eu vou receber. Então eu vou lá, comprar, eu vou ganhar X%. Pá. Por exemplo, eu vou lá e vou ganhar uma taxa pré-fixada de 14%. Eu sei o quanto eu vou receber todo ano. Eu vou receber 14% naquele de período, juros naquele período que você eu ficou. tenho investido, por exemplo, ao ano. Então vamos imaginar, eu vou investir R$100, né? Aí chega lá no final de um ano, por exemplo, que nem você falou, eu vou ganhar R$14. Então daqui um ano eu vou falar onde eu investi e falar assim, me dá meus 114. Isso, exatamente. É isso aí. Esse é o renda fixa. Interessante, que é um outro ponto que precisa ser considerado, né? Que é o tal dos juros compostos, que as pessoas não têm ideia. Vai um em cima do outro, né? E eu gosto muito de uma ideia do Einstein. O Einstein falava que os juros compostos é a 8ª maravilha do mundo. E o que significa isso? Você investiu R$100, você ganhou 14 no primeiro ano. No segundo ano você não vai ganhar 14, você vai ganhar mais do que 14. Por quê? Por causa dos juros compostos. Aquele 14 que você já ganhou, você vai ganhar juros em cima dele. Vai ganhar juros em cima dele. É. Então essa é uma outra parte interessante que as pessoas também passam a conhecer quando a gente... Mas quando você aplica assim ideia. De uma vez só, para chegar daqui a um ano, agora quando você aplica a picada, eu falo 100, aí passou um mês eu ganhei 101. Aí eu vou deixar aplicado lá, eu vou ganhar 1% em cima do 101, já não é mais 1% em cima do 100. Exatamente, que é o É isso aí. Que é o então no composto. final você ganha mais do que 14, mais do que os 12 lá, por isso que... Não, quando a gente fala de 14 ao ano, ele já é ao ano. Já é o ano, você travou somando, nisso aí. Exatamente. Você travou, por isso que é renda fixa. Exatamente, é renda por fixa. isso que é renda E fixa. o renda variável, o que é o renda variável? O que é o renda variável? Tá? O renda variável, o próprio nome já fala, ou seja, eu não tenho nada fixo. Ele não fala para mim se eu vou ganhar, se eu vou perder, ou seja, ela pode ser explosiva, 30% para cima. Ela pode ser explosiva, 30% para baixo ou 0 para baixo. Tá? Então, a renda variável é isso. Eu não tenho garantia do quanto eu vou receber. Quer dizer, então, na realidade, assim, para quem está nos assistindo, eu falo assim, olha, você quer garantia 100%? A gente só pode falar de renda fixa. Porém, um ponto muito importante, tá? Que as pessoas não consideram. A renda fixa, assim, ela só é fixa quando você leva até o final. O que eu quero dizer? Se você contratou uma renda fixa para vencer daqui um ano, você só vai ter aquela renda garantida se você segurar um ano. Se você pegar antes, resgate antes, tem uma penalidade. Você tem uma penalidade, exatamente. Não, você ganha proporcional praticamente, ou um pouco menos que o proporcional. Não, porque assim, dependendo do ativo que você comprou, o recebedor do seu dinheiro, ele não é obrigado a comprar pelo valor que está no mercado. Ele pode falar para você, tá bom, você quer me vender? Eu vou pagar menos do que ele vale. Entendi. Entendeu? Entendi. Isso, então, ela é fixa, assim, se você cumprir... Levar até o vencimento. Assim, eu vou por 6 meses, tudo bem, tem que ficar os 6 meses. Tem que ficar os 6 meses. Eu vou ficar 3 anos, eu vou ficar os 3 anos, é isso aí. 3 anos. Se eu tentar pedir o resgate no meio, aí dependendo do que eu entrei, eu não tenho resgate. Ou dependendo do que eu tiver, eu posso ter o resgate, mas eu posso ter um pênalti também. E a hora que você vai fazer esse investimento, você sabe fazer isso aí, você consegue ver isso daí na hora que você está fazendo, uma pessoa que está lá assim, vai no banco e fala assim, ó, cuidado que se você tirar antes, você vai ter penalidade. Existe isso daí? Você tem, por exemplo, você vai lá no banco, eu vou investir num CDB, que é o mais tradicional que a gente tem aí dentro dos bancos. Isso. Você tem o CDB de liquidez diária, como o próprio nome diz, já tem a liquidez diária. Então todo você dia pode resgatar a qualquer momento. Sem penalidade. Ele vai ter aquela rentabilidade também diária. Isso. Né? Então você vai falar que é 14% ao ano, vai ser, todo dia vai render uma porçãozinha daqueles 14%. Então aí você pode resgatar a qualquer momento. Se você pegar um CDB que tem uma data de vencimento, então, por exemplo, só daqui 6 meses, você vai ter que aguardar os 6 meses, porque o banco não é obrigado a recomprar. Quer dizer, ele então até mas ele vai falar, não, olha... ele não é obrigado a recomprar. Não, ele não é obrigado a recomprar. Ou então ele fala... Então você pode ficar sem o resgate. Ele vai falar, olha, não dá, vai ter que esperar. É isso. Você não perde nada. Você simplesmente fala, não vou, eu só posso... O que pode acontecer é do banco querer negociar com você e falar, tá bom, só que eu vou te cobrar um pênalti aqui. Então, um descontinho. E aí você vai ter um resgate e às vezes, e esse pênalti,
Dependendo do que você contratou, pode te trazer prejuízo, mesmo na renda fixa. Por isso que é o ponto importante. A renda fixa só é fixa levando até o vencimento. Se você, quer dizer, você tem que tomar muito cuidado, então, na hora que vai investir. De planejar para que serve aquele recurso. Se você sabe que vai usar daqui muito tempo, teoricamente você Se deixa você largado se lá programou, um tempão. eu quero fazer uma viagem daqui 3 anos. É. Poxa, esse investimento é fantástico. Por quê? Porque você tem garantido ali, você sabe o quanto você vai ter rentabilidade. E daqui 3 anos, que é a data que você vai fazer a sua viagem, você já tem o seu recurso disponível. Então esse é um cuidado que quem está nos assistindo tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Então. E o renda variável é um outro cuidado, né? Um é o cuidado com datas e resgates. O renda variável já é cuidado de outra forma, né? Sim, você tem que avaliar o que você está... Aí sim, aí você é tem risco. que estudar, Aí é você risco. tem que estudar o ativo que você está comprando. Então, por exemplo, a gente trata assim, a renda variável mais comum, ações. Né? Então, quando você for comprar uma ação de uma empresa, o que é você comprar uma ação de uma empresa? Você passa a ser sócio daquela empresa. Então, uma vez que você é sócio de uma empresa, você está lá como um casamento, para o bem e para o mal. Então, se a empresa for mal administrada e ela for, vamos dizer assim, no pior dos casos, a falência, você perde o seu dinheiro. Assim, se ela não der o resultado que teria que dar... Exatamente, você pode também não receber nada, e aí ela pode cair a valor da ação, né? Porque o mercado vai mostrar que a empresa não está sendo bem administrada, então o valor dela não é mais, exemplo, R$10. Ela agora vale R$7. Sim, mas você tem lá, é 7, é seu também, aquele lá. É seu, isso. Essa é mais você ela pode subir 10, depois. Pode ou não, aí mas vai ela, depender da administração dela. É isso aí, por então isso você precisa estudar bem o que você está fazendo. Esse é o grande cuidado. Ter a né? certeza, é o grande cuidado. É o grande cuidado. E aí quando a gente fala de, bem ligado nessa que a gente está falando aqui, do cuidado, quando eu falo em planejamento financeiro, na sua experiência aí, da sua e do mercado que você vê, que você está todo dia aí conversando com tanto de pessoas que você conversa, do mercado financeiro, qual que você acha que é o erro mais comum que as pessoas cometem? Assim, eu vou entrar no mercado financeiro aí, e o erro mais comum que você acha que... O pessoal toma cuidado, né? Não cair na vala comum dos erros aí. No mercado financeiro, eu acho que a gente pode dizer assim, o que é mais comum, né? A gente entrar porque está vendo as coisas na internet, né? Então, você tem influenciadores hoje te recomendando qualquer coisa hoje. Então, você não estudar o ativo. Então, assim, é o fato de você não estudar e só confiar em algo que você também não conhece. Esse é o maior dos riscos. Quer dizer, você acha que o grande risco é a falta de informação, então? É a falta do conhecimento, eu não vou dizer informação, porque a informação hoje você tem a informação boa, você tem a informação ruim, e você não sabe qual que ela é confiável, né? Então, é você olhar as recomendações e estudar aquilo, para você entender exatamente o que você está fazendo. Ou você conhecer, como é o meu caso, por exemplo, alguém que faça essa atividade para você, né? No caso, assim, do empresário, ele fala, poxa, eu tenho assim, ou quem está nos assistindo que não é empresário, mas quer investir e tudo mais, você tem acesso a um consultor financeiro, que nem no seu caso da sua atividade aí, ele fala assim, não, eu não posso ter um consultor financeiro porque eu tenho R$1.000 para investir. Você acha que mesmo com um valor pequenininho, R$500, é bom você ter um consultor financeiro? Qualquer tipo dele, porque tem consultor financeiro que isso é gigante, né? E tem os menores, assim, ou você acha que não, que no começo mesmo você tem que ir no banco lá e fazer o que você acha? Eu acho que, assim... Estou falando bem do pequenininho que está nos assistindo. Desde o pequeno para qualquer um. A primeira coisa que a gente tem é planejamento, na verdade. Planejamento financeiro junto com uma educação financeira. Por que isso, Everson? Não adianta eu só colocar R$1.000 hoje e esperar que isso daí vire 2.000, porque vai levar tempo, não é de uma hora para outra. É isso aí, você tem que ir... Então eu tenho que ter um planejamento para quê? Para onde eu vou usar esse recurso, quando eu vou precisar desse recurso. Não adianta eu querer, por exemplo, foi o que a gente comentou já também. Eu vou investir em algo que é pré-fixado, que está lá, eu sei o quanto eu vou ganhar, mas eu tenho uma data de vencimento, só que eu vou precisar desse recurso antes. Então eu vou pagar esse pênalti. Então, mas quem dá
essa ajuda é alguém da sua área, que é um consultor, Sim, isso aí. é um E consultor. qualquer um pode ter um consultor? Qualquer um hoje pode É ter isso um que é. consultor. Qualquer um pode ter um Sim, consultor. hoje Existe limite, sim. assim, ó, só vale a pena ter consultor se você for investir Não. X, Y, Z, Não, alguma não, coisa do isso gênero. Esse aqui é não. o ponto, assim, para o Não. pessoal às vezes está assistindo e fala assim, puxa, mas isso daí é tão legal, como é que pode, quem que pode me ajudar? Mas Você- eu estou querendo te mostrar o seguinte, não é a questão, não é só o consultor, é um planejamento mesmo. Mas Pra o que a consultor pessoa- vai conversar com você para te Isso, mas pesquisar mais o ou menos, né? planejamento tem que ser você, junto com o consultor. Junto com alguém, é isso aí. Então, o que eu quero dizer? Não adianta você investir só hoje, só um dinheiro. Você precisa Não, tem ter que- constância. recorrência, você precisa buscar ter. Tem pessoas, tem ditados que dizem isso é muito legal. Primeiro se pague. O que significa? O primeiro boleto que você tem que ter hoje planejado é o seu. É o que você vai pôr para você, tá? Então, não é você pagar a sua conta, não é nada. Pagar as contas já tem que estar planejado. E o seu recurso também. Ou seja, eu vou pagar essa pizza? Não, eu vou pôr isso aqui no investimento. Eu vou deixar a pizza para um segundo ponto. Não vou deixar de ter a pizza. Esse também é um grande outro problema que as pessoas têm. Quer dizer que então, porque eu vou começar a investir, eu preciso deixar de fazer tudo na minha vida? Não, Parar de jeito nenhum. comer? Não, Não. de jeito nenhum. Não, você não pode deixar os seus prazeres também. Tem que ter os seus prazeres. Tem que viver, né? Mas você tem que ter alguma parcelinha ali, algum dinheirinho, algum recurso, que mínimo que seja, como a gente De falou, reserva. para você investir para você no futuro. É porque no final da história, né, o mercado, o investimento você faz para o seu futuro, né? Mesmo que seja o futuro próximo ou um futuro mais longo, mas você, por exemplo, eu vou comprar um imóvel, eu preciso guardar dinheiro para dar entrada, Exato. porque não tem imóvel sem entrada. Né? Exatamente. Eu vou comprar um carro, existe até formas de você pagar carro sem dar entrada, mas é muito mais caro. Exato. Então, aí você tem que guardar porque você quer dar a entrada no carro. E aí vamos Vai voltar do entender? que a gente já falou. É. Se você está pegando financiamento, você está do outro lado do mercado financeiro, é o tomador. É, Você não é aquele que está poupando. é. Né? E se você é o que está poupando, Eu estou ganhando. você está prevenindo, exatamente. E você está planejando. É. E se você só vai lá e toma, tá? Você está sendo o outro lado da moeda. É você quem está pagando. Estou pagando caro. O intermediário e quem está investindo. Então, por isso, então é o que eu falo, assim, então você que está nos assistindo, você pode sim ter um consultor financeiro independente do valor que você vai investir, porque é alguém que vai te ajudar a pensar, né? Vai te ajudar a esclarecer, porque eu falo assim, puxa, eu quero investir que eu vou comprar um carro, aí você fala, peraí, beleza, maravilha, mas para você comprar o carro, você precisa Você um precisa... pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho daquilo, e mais, né? Depois que você comprou o carro, você vai gastar um pouquinho com isso, um pouquinho daquilo e um pouquinho daquele outro. Exatamente. Tá na sua o seu conta custo já? aumenta. Exatamente. Está na sua conta? Exato. É. Você vai ter que pagar o seguro, você vai ter que pagar o combustível, a Manutenção do carro, E estacionamento, isso já está pneu. planejado na sua conta? Porque tudo, né? Porque a gente fala assim, eu vou viajar. O pessoal, vou viajar. Beleza, eu vou comprar o hotel ou o avião. Beleza. Não, mas peraí, calma. Você tem a comida, você tem o táxi, você tem O passeio que o você quer passeio, fazer. tem lugar que paga para entrar, tem lugar que não paga, mas tem lugar que paga para entrar. Paga. Então a conta não é só hotel e avião, né? Isso. Basicamente isso em tudo, quando você vai comprar uma casa, quando você vai comprar um carro, Exatamente. uma moto. E se a gente planeja É. isso, dá para a gente conseguir fazer um encaixe do quê? De você pagar para você também. E você acha que existe momento na vida que a pessoa tem mais predisposição para guardar dinheiro, para investir, ou existe momento que não, a pessoa não vai investir, porque é um momento na vida em que não tem. Eu não tenho jeito, eu ganho 10, eu gasto 10, porque é algum momento na vida, ou em qualquer momento da vida você tem que fazer uma forma de guardar. Não, assim, a gente trata hoje o investimento como você ter a fase de acumulação e a fase de uso. Então, você tem, por exemplo, um aposentado, ele dificilmente ele vai economizar ainda. Não né? precisa investir, ele não vai nada, já estar chegou lá, né? reinvestindo, Isso né? aí. Ele não vai ter É. recursos novos para ele poder fazer investimento. Então a gente trata isso e, inclusive, o investimento passa a ser diferente. Porque na fase de acumulação, ou seja, onde você está sempre tentando reinvestir mais recursos, né? Você pode correr um pouco mais de risco, você pode tentar buscar taxas maiores, você pode planejar maior, mas
os seus objetivos. Na fase que você já está de utilização, ou seja, quando você, por exemplo, já iniciou a sua aposentadoria, você vai deixar de ter aquela renda ativa que é do seu salário ou do seu emprego, né, ou do seu trabalho lá que você tem. Então, ali você passa a ter que também ter formas de investimentos diferentes para que ele possa preservar o seu patrimônio ao máximo na sua vida. Teoricamente não é nem para ganhar, mas é para preservar. Exatamente. Aí passa a ser uma razão da gente tentar preservar para que a gente consiga ter ainda o padrão de vida que você se escolheu. Tá certo, é isso aí. Então essa que é a vantagem da gente ter um planejamento. A gente tentar planejar qual que é o padrão de vida que eu vou ter. É pensar no futuro, né? Exatamente. Nem que seja o próximo, mas mais para frente também, que são várias etapas na vida que a pessoa tem, né? Lembrando que a vida está ficando cada vez mais longa. Então, quanto melhor a gente tentar planejar. É verdade, né? É verdade. Bom, nós vamos parar um pouquinho, fazer um intervalo, porque tem mais uma informação, uma notícia da CISA para você, que você pode usar para a sua equipe, para a sua empresa. Então, fique conosco aí. Você que precisa de um estúdio de podcast, videocast, videoaula e programas de TV profissional, venha para a CISA. A Associação Comercial e Industrial de Santo André oferece uma estrutura completa e com acessibilidade, com câmeras de alta definição, central técnica, cenário exclusivo e personalizado, internet de alta velocidade e profissionais experientes. Um espaço para gravar, editar e transmitir conteúdo de impacto em formatos flexíveis e com resultados diferenciados. Reserve um estúdio de podcast da CISA e surpreenda seu público. Mais informações 21 99 16 11. A CISA, a Casa do Empreendedor. Pessoal, estamos de volta aqui no Assisa TV, batendo um papo com o André Machado. Ele é especialista em investimentos. É ou não é, André? Estamos aqui falando bastante sobre investimentos, a forma de você pensar no seu futuro, que seja um futuro muito próximo ou um futuro um pouco mais longo. Então ele está falando diversas sugestões, esclarecendo um pouco desse chamado mercado, né, financeiro, né? Isso. O mercado financeiro que muitas vezes deixa a gente apreensivo, né, das coisas que acontecem e tudo mais. Então, agora eu vou falar uma coisa para você que a gente escuta falar muito, né? De investimento, né? Você fala assim, mercado financeiro, vamos investir. Uma frase, eu vou até ler aqui, a frase que a gente ouve muito. Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. O que significa essa frase aí, na prática aí, para quem está nos assistindo? Que às vezes tem uma limitação de quantidade de ovos, vou falar então, do dinheiro, né? Não tem tanto, né? Então, conta para nós, o que significa essa frase para o nosso pessoal que está nos assistindo? Ela parece ser complexa, Everson, mas não é não, tá? O que significa? Segurança, tá? Como o próprio ditado diz, se eu ponho todos os ovos numa única cesta, se essa cesta cair, eu perco todos os meus ovos, né? Então, no mercado é a mesma coisa. Se eu invisto em uma única empresa, por exemplo, e essa empresa vem a falir por qualquer razão, eu perco todo o meu dinheiro. Isso está falando na renda variável, assim, né? Na renda, não, pode ser num banco na renda fixa. A gente viu casos aí de bancos sendo fechados, né? Então, a gente tem a proteção do FGC, mas se eu me excedi do dinheiro que o FGC garante... Sim, passou de 250 mil, o resto você perdeu. O excedente eu perco. Então, assim, o que a gente diz dos ovos, não colocar os ovos na mesma cesta, é você dar segurança ao seu patrimônio. Ou seja, eu vou investir um pouco num banco A, um pouco no banco B, e assim eu garanto que se uma cesta caia, eu não quebre todos os meus ovos. E com o nosso patrimônio é a mesma coisa, né? Se eu invisto em vários tipos de recursos diferentes, eu posso até me permitir tomar algum risco um pouco maior em algum ovo, né? Então, um exemplo, se eu tenho 10 ovos, eu ponho 9 ovos numa renda fixa, você concorda que se eu perder só um ovo agora, eu ainda tenho o almoço da manhã. Você tem ainda por 90%. Vai. Exatamente. Então, eu posso me permitir arriscar um pouquinho mais, por exemplo, né? Ou seja, e aí buscar talvez uma renda variável, tentando buscar uma rentabilidade um pouquinho acima do mercado padrão. Né? Historicamente, assim, nós somos o Brasil tem uma cultura, né? Uma história
vou falar assim, do termo bem assim, né, que do tijolo, né? Ó, o meu futuro está na minha casinha lá. Está na meu localzinho, meu aluguelzinho ali, que é uma coisa histórica e cultural, né? É cultural. É cultural isso daí. Vou comprar uma casinha porque eu vou alugar e vou ter minha receitinha lá. Eu vou alugar a segunda casinha, vou alugar e ter a receitinha. E assim por diante. Então tem gente que tem 2, 3, 4, 5 casas e tem outros que tem a mais, assim. Isso também se aplica os ovos na mesma cesta? Se aplica, Everson, porque imagina assim, se eu tenho lá tenho meu patrimônio está todo em 2 casinhas alugadas, né? Eu tenho recebimento do aluguel. Se uma delas acontece do inquilino não alugar mais, eu perder o meu inquilino, eu já tenho 50% da minha renda perdida agora, né? E quando a gente fala, mas eu tenho 5 casinhas, eu perdi só uma. Tudo bem, você perdeu 20% da sua rentabilidade, né? Quer dizer, além de não ganhar, você tem despesa, né? Porque exatamente. Se você tem um apartamento, você passou a ter... Se é um apartamento, você passou a ter condomínio agora. Condomínio e IPTU. IPTU sempre, né? Você tem obras que pode acontecer no condomínio ou, às vezes, no seu próprio apartamento, necessidade de obras. Então, você passa a ter um custo ali adicional. Então, o que é o mercado fala muito, as pessoas têm muito comum no Brasil, por ser um produto seguro, um ativo seguro, tá? Que é cultural, né? Esse negócio cultural, exatamente. Da casinha, né? Mas a gente não pode esquecer que são recursos altos, assim. Se a gente falar, por exemplo, eu tenho 2 casinhas alugadas, é um volume de recurso alto, né? Em 2 patrimônios. Aí volta a ideia das cestas, né? A gente está 100% em uma única cesta. Quando eu falo, eu tenho 2 imóveis alugados. Quer dizer, então... Eu estou com os 2 ovos numa única cesta. Então, quer dizer, a gente tem que entender, né, que... Fala assim, não é porque eu tenho 5, 6, 3 ou 2, 4 imóveis que o meu dinheiro está diversificado. Não, ele está no mercado imobiliário. O diversificar significa o quê? Diversificar significa o quê? Significa, por exemplo, eu não ter um único ativo. Mercado imobiliário, eu posso ter a renda fixa, eu posso estar emprestando para o governo, para algumas outras empresas, em ações, para fora do Brasil, também então, hoje é muito fácil o brasileiro hoje em dia investir você tem fora também. Então, quer dizer, o diversificar para o pessoal entender, falar, pessoal, você que tem vários imóveis, é legal, não é que você diversificou, você continua no imóvel, é isso? Você continua no imóvel, você continua no risco imobiliário. Mesmo que for, eu tenho comercial e tenho residencial, ainda é a mesma coisa que você considera, ou não, já é um negócio que já é diversificado, o cara tem 3 casinhas para alugar e 2 galpões. A gente pode até considerar que ele diversificou um pouco, mas ainda continua no ramo imobiliário. Numa crise imobiliária, provavelmente vai afetar um todo dele. Né? Então, quer dizer, para a pessoa entender que o diversificar é ter imóveis, ter investimento financeiro, e dinheiro aplicado, é isso, traduzindo, né? E dinheiro aplicado em coisas. E um outro ponto interessante, né? Do dinheiro aplicado. Dependendo do ativo que eu tiver, eu tenho liquidez. Então, por exemplo, o que a gente também costuma dizer, que o imóvel, né, ele me tira também a oportunidade. Porque não é fácil eu vender um imóvel, eu não vou vender ele de uma hora para outra, eu não vou conseguir o meu recurso em dinheiro assim, se você precisar, na hora que eu quiser. E às vezes eu posso perder uma oportunidade. O que é uma oportunidade? Às vezes um outro imóvel, num preço barato, que apareceu. Que aparece, pode sempre surgir, e eu deixar de comprar porque eu estou com 100% do meu recurso imobilizado. Está travada, né? Então, ou seja, quando a gente fala de um único risco, de diversificar, é exatamente esse ponto. Ou seja, eu não tenho um único lugar e eu passo a diminuir os meus riscos de oportunidades, né? Porque perder oportunidade, às vezes, é muito interessante. Porque às vezes aparece um negócio aí, não só disso, né? Aparece alguém que você sabe que aquele carro vale 100 e a pessoa fala, eu estou precisando, eu vou te vender por 85. Exato. Você sabe que se você vender por 95, você vende. Exato. E às vezes você não dá porque você tem todo o imóvel lá. É isso? Exatamente. Então você precisa ter o dinheiro. Você está perdendo oportunidades. Você precisa ter o chamado liquidez, né? Exato. Liquidez. Aí se você está lá, por exemplo, um tesouro direto, rendendo lá seus 14,25 hoje, né?
E você está recebendo aquele dinheiro ali garantido com liquidez, ou seja, você pode resgatar a qualquer momento. Se surgir uma oportunidade dessa, e a oportunidade, quem é empresário, por exemplo, pode ser da própria empresa. Tem um projeto novo que ele tem o recurso, uma matéria-prima mas está imobilizado e ele não consegue aquele... Aí ele vai no banco, custa caro o dinheiro. Aí às vezes ele pode até deixar de falar, não vou investir nesse projeto agora. Mas você pega um fornecedor seu, tem uma matéria-prima que ele vai uma liquidação e para você, eu vou comprar barato porque eu vou ganhar mais rentabilidade e aumenta quando eu for vender. Você não quer comprar um estoque maior dessa vez? Não, ao invés de você comprar seus 10, você comprar 20 agora, eu dou um desconto grande para você. Que aí no final, quando você for vender, mesmo que venda pelo mesmo preço, você ganha mais porque você compra mais barato. Exatamente. É isso aí. Então você vamos falar um pouco de estratégia, né? Porque o seu negócio é auxiliar nós investidores, né? Investidores, não tomadores de dinheiro. No seu é de investir, auxiliar quem está investindo. A gente pode auxiliar quem toma também. Quem pega, mas a especialidade é quem aplica, é isso? No seu negócio? Esse é o ponto mais... Esse é, vamos dizer assim, é o primeiro produto. É o primeiro, o principal, exatamente. Mas a gente pode auxiliar o tomador também. Por quê? Porque hoje o mercado financeiro oferece N formas de você tomar esse dinheiro, que não necessariamente só no banco. Né? Tá? Dependendo melhores de e mais baratas, às vezes. Exatamente. Então, melhores, mais baratos, de formas mais simples de pagamento. Então, existem N produtos. Então, para quem é um empresário, ele pode, sim, buscar outros recursos via mercado financeiro. Então, os fundos que todo mundo conhece, fundo que investe em crédito privado, fundo de renda fixa, ele investe nesse tipo de negócio, em empresas menores que não conseguem, às vezes, captar no banco, porque no banco está caro, e o fundo investe, por exemplo. Né? Então, a gente consegue conectar algumas questões dessas. Vamos lá, falar também. Assim, porque tem tempo, né? Nós estamos na TV, tem o tempo aí, né? Você quer ver assim, desses recursos, tem gente que tem mais disponibilidade e menos, mas seguindo essa teoria aí de não pôr todos os ovos na mesma cesta, a forma que você vai auxiliar as pessoas, pela teoria, na base geral, assim, divide tanto para isso aqui, mais ou menos, tanto para aquilo ali, tanto para aquilo ali, tanto para aquilo ali. É a mesma filosofia para quem tem muito dinheiro ou para quem tem pouco dinheiro? Ou é 100% diferente? A primeira resposta é sim e não, tá? Mas vamos lá. Primeira coisa, ninguém pensa em investimento sem ter uma reserva de emergência, tá? Por quê? Você precisa sim ter aquele dinheiro líquido que você possa precisar em qualquer emergência. Sim, você quebrou um braço, por exemplo, você vai precisar ter dinheiro para pagar o médico. Você teve um carro que quebrou e você precisa pagar uma manutenção, tá? Em casos mais extremos, eu perdi meu emprego. E se você investiu no longo prazo e você tem alguma emergência dessa, você lembra como a gente falou, você mesmo que seja na renda fixa, você pode perder dinheiro. Você tirou antes, você perde a rentabilidade. Para qualquer pessoa, mesmo quem tem um pouco de dinheiro, o princípio começa na reserva de emergência. E essa reserva de emergência, tá, depende de como a pessoa trabalha, de como ela tem a renda ativa dela, né? Por exemplo, o funcionário público ele tem uma renda ativa com menor risco, o privado tem outra, o empresário mais arriscado ainda, o autônomo também. Então, ou seja, a reserva de emergência vai depender muito de... Reserva de emergência, então, não é nem considerada investimento, né? Porque é reserva mesmo. Exatamente. Você tem que colocar numa coisa mais básica possível, né? Depois que você tem a sua reserva de emergência planejada e já executada, então, por exemplo, se eu tenho lá 6 meses de conta já paga, eu consigo ter essa reserva hoje. Agora eu posso começar a pensar, então, por exemplo, em investimentos para 6 meses. Ou investimentos talvez para um ano. Depende do tamanho da sua reserva de emergência. Exatamente. Né? Então, nisso daí que você falou também, como é que você vê esse mercado? Você vê muita coisa no mercado de capitais, no investimento, mas como é que você vê o empresário que mistura o dinheiro da empresa com o dinheiro da família, do pessoal, com o dinheiro empresarial? Como é que você vê isso daí? E esse hoje é o maior erro do empresário, tá? E a gente fala principalmente do empresário pequeno nesses casos, né? Normalmente. Por que é o maior erro? Porque ele vai pagar a conta da casa dele, ou seja, a conta de luz com o dinheiro da empresa, né? E ele não sabe realmente quanto que é o salário dele.
E ele fica a depender Fazendo retirada do é meio que faturamento limitado. da empresa. É. Quando ele faz isso, ele acaba perdendo até a noção de quanto que a empresa realmente lucra. Porque ele não tem, ele passa a não perceber realmente se a empresa tem lucro, se a empresa não tem, e ele também vai perder o quanto que é a despesa dele. Tá? Então, isso tem algumas estatísticas até que dizem que é o maior problema hoje do empresariado brasileiro. É ter essa confusão patrimonial. É essencial, assim, e obrigatório ele separar exatamente o que é o dinheiro e recursos da empresa, faturamento da empresa, e o que é o salário que ele é, porque ele é um empregado da empresa. É, isso ele aí. É um empregado da empresa também. É um empregado da empresa. Então, a empresa, o seu salário é X reais. É isso que você vai viver. O seu padrão de vida é esse. Você vai viver. É isso que a empresa vai te pagar. É. E se a empresa tiver lucro no final do período dele ali fiscal, aí sim ele pode pensar em talvez se ele vai ou não distribuir aquele lucro para ele, se ele pode ou não pegar para ele. E aí, quando ele confunde, ele tem essa confusão, ele já não sabe nem o que sobrou de lucro. Né? E ele começa a fazer, às vezes, até dívidas pessoais, pensando que aquilo é o lucro dele. Que é o faturamento da empresa. Porque geralmente o faturamento da empresa é muito maior do que a nossa despesa pessoal. Geralmente, estamos falando geralmente. Né? Não, o faturamento da empresa tem que ser maior que a minha despesa pessoal, porque senão não vai, né? Não tem jeito. Não tem eu não posso a minha empresa faturar 10 e o meu despesa pessoal ser 10. E não é faturar, é lucrar. Não, eu estou falando, é isso aí, então é lucrar. Mesmo que assim, o lucro é 10, a minha despesa não pode ser 10, pessoal, porque não pode. A empresa tem que ter a reserva financeira da empresa também. A empresa lucrou 10, mas ela não tem garantia que ela vai lucrar 10 no mês que vem e nem no ano que vem. Então aquilo lá não pode ser a minha conta. Não pode. Exatamente. É isso aí. Escuta, agora a gente está encerrando, né? Você vê como passar rápido, né? Como passar rápido. Então, se você pudesse, agora como pela sua empresa, Zanella Wealth, vai aparecer. Zanella Wealth, né? Nós vamos pôr aí para você.com.br, o André vai falar e passar o e-mail dele também, mas para a gente encerrar, se pudesse deixar 3 orientações, assim, básicas, a gente falou um montão de coisa aí, que quem nos assistiu já tem várias orientações aí, mas 3 aí que você pode chegar e falar, pessoal, faça isso, isso e isso. Você tem alguma dessas daí ou te botei na berlinda aí? Eu acho que como eu já falei, é pagar a si mesmo primeiro. Né? Tem o seu primeiro boleto ali para você mesmo, que é pensando no seu futuro. Tá? Fazer o planejamento e principalmente envolver toda a família. A família tem que estar junto com o seu planejamento. Né? E esse eu acho que é um outro ponto muito importante para as famílias hoje também. Né? Que todo mundo pode quebrar a corrente. E a corrente o que é? É eu não correr mais atrás do dinheiro. Eu acho que, assim, na minha opinião, isso acaba com as famílias, destrói muito. A gente você tá trabalhando para pagar a conta, trabalhando para pagar a conta. Você recebe aumento, você já tem a conta para o mês que vem. Você já compromete aquele dinheiro. Esse é um dos maiores erros que a gente tem, que a gente deve evitar. Eu gosto muito de um livro que é muito simples, pequenininho, e que fala toda a realidade, que ele mostra desde a pessoa com pouca renda ou com muita renda, passa pelos mesmos problemas, porque todo mundo está correndo no seu tamanho, atrás. Tudo no seu tamanho, é isso aí. A pessoa recebe um aumento, a primeira coisa que vai fazer é trocar um celular ou comprar uma TV, e às vezes não é necessário aquilo, né? Que é o livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Cara, esse livro para mim tem que estar na cabeceira do meu filho. Como é que é? Pai Rico, Pai Pobre. Pai rico, pai pobre ou pai rico, filho pobre? Não, Pai Rico, Pai Pobre. Pai rico, pai pobre. Isso, é uma relação que o autor faz entre um pai de um amigo e o pai dele mesmo. Tá, por entendi. Entendi. E por incrível que pareça, exatamente. E quem ele considera que era rico é o pobre. E vice-versa. Né? Então é muito legal esse livro, é um livro bem pequenininho, facinho de ler. É facinho, é pequenininho mesmo. E que ele mostra, assim, que é o quê? É a nossa educação financeira. Se eu recebo hoje e pago todas as minhas contas, eu tenho que começar ou a diminuir as minhas contas ou fazer uma nova atividade, né? Buscar uma nova atividade. Então é muito comum as pessoas... Porque eu tenho que vou fazer um bolo, ou vou fazer um trabalho de Uber, fazer um trabalho... Só que qual que é o problema? A pessoa tem aquela renda extra.
né? Ao invés dela já pensar em planejar como que ela vai começar a usar aquela renda extra, fazer suas reservas, começar a preservar o patrimônio, não, ela já pensa em como gastar aquilo. E aí, resultado, daqui a pouco aquela renda extra já não é mais extra, ela precisa daquela renda. Passa a ser obrigatório. Passa a ser obrigatório. E aí ele já não tem mais tempo para trabalhar, para buscar outra renda. E aí ele fica dependendo de ter um aumento ou de alguma outra coisa que não vai acontecer, né? Ele não vai conseguir. Então, a pessoa o livro mostra isso muito simples. Faz a sua renda extra, preserva essa renda. Quando essa renda, e aí como eu já falei, a ideia do Einstein, dos juros compostos, quando essa renda já tiver os seus juros compostos trabalhando para você, aí sim você pode começar a pensar, então agora sim eu posso fazer aquela viagem, eu posso comprar aquela televisão, ou eu me planejei, eu guardei esse dinheiro para comprar aquilo, eu planejei isso bonitinho. Aí eu deixo de correr atrás. Eu passo a andar na frente. E tem uma passo coisa a ter tranquilidade. que você falou várias vezes aí, passou, mas é o seguinte, tempo. É o essencial. Não tem mágica. Não tem. Ninguém guarda dinheiro de hoje para amanhã. Ninguém faz a poupança de hoje para amanhã. Tempo e constância. Porque hoje as pessoas estão muito imediatistas. Eu preciso guardar dinheiro. Não, calma. Você só pode pensar nisso, é de pouquinho, é de grão em grão. É o básico do arroz com feijão, é guardar R$10 hoje, guardar R$10 amanhã, guardar R$10 depois da manhã. Tem um número bem interessante e assim disso, por diante. Existe uma estatística do que... Você sabe qual que é a idade que normal... Assim, a idade média que os milionários passaram a ser milionários? 60 anos. 60 anos. Então, ou seja, é tempo. É tempo, Vai porque até lá não... Não tem jeito, né? Não tem. É de grão em grão, é isso, Exatamente. Né? E os juros compostos só vai entregar isso no tempo. Depois de um tempo, né? Exatamente. É isso aí. André, obrigado, você arranjou um tempo para estar aqui no nosso programa, no Assisa TV. Você que está nos assistindo também, muito obrigado pelo tempo. Né? Espero que vocês tenham gostado. O André, nós vamos escrever aqui o e-mail dele, é zanelawealth.com.br. André_M@zanelawealth.com.br. É isso, né? Como tem a letra, a gente vai estar lá escrevendo para você. Entre em contato com o André, ele pode te ajudar bastante no seu futuro financeiro aí. Obrigado, André, você ter aqui conversado conosco. Vocês que gostaram, entre nas redes sociais da Assisa, assisa.com.br. E o Assisa Oficial também, @AssisaOficial. O nosso programa vai estar no YouTube, logo em sequência, vai estar no YouTube. Esse e outros programas com outros empresários e personalidades aqui da nossa região. Obrigado por ter nos assistido, Assisa TV.